amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar na rodada de número 12. Última pontuação do nosso time, 81,77. Voltamos a pontuar muito bem, acertamos ali todos os atacantes. Paulinho fez gol, Pedro fez gol e o garoto, o Estevão, estourou na rodada, fez ali 15,50, ou seja, acertamos muito do meio para frente, porém lá atrás a nossa nota poderia ter sido melhor, lá atrás perdemos todos os SGs e ainda o Marcos Felipe foi muito mal. Pessoal, não dá nem tempo da gente comemorar, porque o mercado já fecha nessa quarta às 18h59. Então, eu só peço uma coisa para vocês, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, por favor, pessoal, se inscreva, isso é muito importante, porque aqui tem dicas de Cartola FC, sempre muito boas, toda rodada e o melhor, de forma gratuita. Então, sem mais demora, vamos lá traçar o nosso primeiro esboço para a rodada de número 12. Chegando aqui na tela de escalação, vamos começar a montar o nosso time pelo nosso ataque. E o nosso ataque, pessoal, a gente tem duas peças aqui que a gente considera muito importante. A primeira delas, Pedro. Difícil ir sem o Pedro na rodada. O Pedro, que é o jogador mais escalado, o capitão disparado, mais escalado. Então, pessoal, não dá para ir sem ele. Apesar desse jogo, que no meu entendimento é difícil, fora de casa contra a equipe do Juventude. O outro aqui, a gente tem que cercar São Paulo no ataque. É verdade, o São Paulo está decepcionando, mas Caleri ou Luciano tem que ter um dos dois no nosso time e a nossa escolha foi aqui ele, o Caleri. Resta então uma vaga e essa vaga está bem disputada e a gente vai trazer aqui para vocês as melhores opções. Começando com o poderoso ataque do Galo, o Paulinho, o Hulk, você fechando ali o seu ataque estaria muito bem servido, porém os dois têm um jogo muito difícil contra essa equipe do Inter, apesar do jogo ser em campo neutro, é um jogo mais encardido, é um jogo mais equilibrado. E a gente tem, pelo lado do Inter, o Wesley que está numa fase muito boa. O Wesley não fez nada na rodada passada e pontuou 4,60. Então, ataque do Galo ou ataque do Inter é uma boa para essa rodada. Em seguida, a gente pode destacar o ataque do Botafogo com Tiquinho Soares ou Luiz Henrique. Botafogo que precisa voltar a vencer, além dessa dobra muito forte do São Paulo. É verdade, contra o Cuiabá decepcionou a gente, mas no dia que eles estiverem inspirados, eles podem estar explodindo. E aqui você não cai na loteria, você escolhendo Caleri e Luciano para fechar o seu ataque. Para finalizar, a gente tem uma sequência de jogadores muito favoráveis para essa rodada. A começar aqui pelo Estevão, a fase do Estevão é muito boa. Ponto negativo para ele nessa rodada é que ele, para valorizar, para você que está ali com suas cartoletas ajustadas, precisa de 11,84. Mas a fase dele é espetacular. O Cano está decepcionando nesse início de brasileiro, mas seu Diniz aí, a motivação pode aparecer. Pega um adversário bem acessível, que é o time do Vitória, em casa. O Cano, quando não está bem visado na rodada, pode surpreender. Então, Cano é uma excelente opção. A gente ainda continua aqui com ele e o Roberto, que tem um jogo em casa muito bom. O Roberto, nos últimos 3 jogos, em 2, ele fez pontuações ali acima de 13 pontos. Então, o Roberto, jogando com esse Cuiabá, é um time encardido, mas o Corinthians pode sair vencedor. Para finalizar, a gente tem aqui o Everaldo. O Everaldo é aquele jogador mais agudo do Bahia. Deu assistência no último jogo, bate pênalti. É bem provável que tenha gol nessa partida e o Everaldo pode estar participando. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com ele e o Roberto, vamos fazer essa aposta nele na rodada. Aqui no meio de campo, a gente tem excelentes opções, a começar pelos medalhões Rafael Veiga e Scarpa, que fizeram um bom jogo na rodada passada. Inclusive, o Rafael Veiga vem de 2 partidas muito boas. E ele aqui, o Lucas Moura, que decepcionou muito na rodada passada, estava bem escalado, pontuou só 2, mas tem outro jogo bastante interessante. Então, Lucas Moura, Scarpa e Rafael Veiga, esse trio aqui, seu meio de campo está bem servido. O problema para essa rodada é que o Scarpa e o Rafael Veiga têm jogos complicados, fora de casa, meio que encardido, mas os 3 são jogadores bem cartoleiros. A gente ainda pode destacar meio de campo do Bahia, com Jean Lucas, Tassiano ou Everton Ribeiro. A gente pode até fazer uma dobra do Bahia nessa rodada, com Tassiano, o Everton Ribeiro, ou o Everton Ribeiro e o Jean Lucas. Você estaria ali cercando o Bahia aqui em casa é o melhor mandante do campeonato. Pega um Vasco, que apesar da vitória,
é um time muito frágil, então é quase protocolo básico a gente estar cercando com alguém do Bahia para essa rodada. Para finalizar as nossas opções do meio de campo, a gente começa aqui com ele, o Matheus Pereira, muito arriscado e sem ele nessa rodada. O Matheus Pereira que pode ali explodir, como já explodiu, já fez ali quase 20 pontos em uma rodada jogando em casa. Garro cercando aqui alguém do Corinthians, fazendo essa conexão aqui com o Yuri Alberto, muito interessante. O Garro que em casa tem média ali de quase 7, bom jogador para você estar fechando com o seu time aqui no meio. E para finalizar, ele aqui, o Shailon que dos últimos 2 jogos em casa, num ele pontuou 12,40, no outro ele pontuou 7,80 e tem um jogo contra essa equipe muito fraca do time do Grêmio. Está decepcionando aí, o Grêmio que vem aí de 5 derrotas seguida. Então você cercando ali o Shailon, jogando em casa, é uma excelente opção. No nosso time, a gente vai fechar o nosso meio de campo com Lucas Moura, Everton Ribeiro e Matheus Pereira. Vamos agora para as nossas laterais. Aqui nas laterais, pessoal, uma vaga é dele. Essa conexão aqui, o William e Matheus Pereira, é uma conexão muito forte. E a fase do William dispensa comentários. Então, o William é a nossa figurinha aqui garantida em uma das laterais. Mas, para a outra lateral, a gente tem opções muito boas. E eu vou trazer aqui para vocês as melhores. Laterais do Flamengo. O Flamengo que voltou a segurar o SG com Ayrton Lucas e Wesley. Os dois estouraram na rodada passada. Laterais do São Paulo, muito forte. Eu acho que é uma das principais para a rodada, com o Wellington e o Igor Vinícius. Laterais do Corinthians com o Hugo e Léo Maná. E ainda laterais do Fluminense com o Samuel Xavier ou Diogo Barbosa. E para finalizar, vejam vocês como a gente tem bastante opções de laterais para essa rodada. A gente tem Piquerez, Mike ou Vanderlan, laterais do Palmeiras. E aqui, laterais do Botafogo com Cuiabano e Damian Soares. Excelentes opções para você estar fechando o seu time. Para o nosso time, por enquanto, a gente vai fechar essa segunda vaga na lateral com ele aqui. Piquerez vai ser a nossa escolha. Zagueiros para essa rodada, a gente vai fechar o nosso time aqui com Kaká, um SG do Corinthians. E a nossa segunda opção vai ser ele, Arboleda. Deve ser aí o zagueiro mais escalado. A gente acha que é um ponto forte para essa rodada. Mas a gente ainda tem bons zagueiros e eu vou trazer aqui para vocês. Zaga do Palmeiras. O Palmeiras que é um time que segura muito SG, com Murilo ou não. Zaga do Flamengo com Léo Ortiz, Léo Pereira ou Fabrício Bruno. Zaga do Botafogo com Lucas Alter ou Bastos. E para finalizar, zaga do Bahia com Gabriel Xavier e Canu. São excelentes opções para você estar dando uma variada no seu time. Vamos agora finalizar o nosso time com nossos técnicos e os nossos goleiros. Técnicos para essa rodada, eu destacaria Abel Ferreira e Tite, mas jogam fora de casa. Rogério Ceni, técnico do Bahia, uma excelente opção. Luiz Abeldia deve ser o técnico mais escalado. E para finalizar, Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, e Marcão, que está aí substituindo o Diniz por enquanto. Para o nosso time, a gente vai fechar com ele, Luiz Abeldia, técnico do São Paulo. Goleiros para essa rodada, eu destacaria o Everton, muito bom. Marcos Felipe, também. João Vitor tem um jogo mais encardido, mas ele pode estar sendo bem exigido. Rossi cercando o SG do Flamengo na rodada. Jandrei tem um jogo bem confortável em casa. E aqui, Matheus Donelli, goleiro do Corinthians, que custa bem baratinho, apenas 4,58. Para o nosso time, a gente vai cercar esse SG do Flamengo. A gente vai com ele. Rossi vai ser a nossa escolha para a rodada. Assim, finalizamos então mais uma escalação. E nosso time vai com Rossi, William Piquerez nas laterais, Kaká e Arboleda, nossa dupla de zagueiros, Matheus Pereira, Lucas Moura e Everton Ribeiro, nosso meio de campo. E nosso ataque com Pedro de capitão, Caleri e o Roberto, comandando todo mundo, Luiz Beldia, técnico do São Paulo. E esse nosso time custou 122,77 e a gente espera mais aumentada em mais uma rodada. E pessoal, não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, porque é lá que a gente vai publicar o nosso time final momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, sem mais demora, vem comigo e vem imitar.